antes do meio-dia. Então, bom dia a todas e a todos. É um prazer estar aqui. Uma palavra de apreço, uma saudação especial para o Sr. Reitor da Universidade de Aveiro, uma palavra especial de apreço também para o querido colega e amigo Domingos Fernandes, Presidente do Conselho Nacional de Educação, e as saudações mais efusivas possível para todos os outros que estão aqui assim presentes e que estão aqui presentes. O tempo é curto, deram-me 20 minutos, eu espero que os relógios estejam avariados e que consigamos aqui enfiar o elefante no mini, vamos tentar. Tivemos aqui uma conferência de abertura excepcional por parte do professor Mark Gray. Ele, de facto, é o papa desta temática a nível mundial, uma referência incontornável para quem queira estudar as questões da Shadow Education, ou do Private Supplementary Tutoring, enfim, de algo que tenha a ver com isto que nós chamamos de explicações, de uma forma, é engraçado. Ao contrário daquilo que é comum, nós em português fomos mais sucintos na designação do fenómeno, não é? Vou tentar aqui assim apresentar-vos alguns contributos relativamente à situação em Portugal. Ele falou das questões, desta questão em termos globais, em termos internacionais e das suas tendências. Ele trabalha exclusivamente esta temática e a temática da educação comparada há muitos anos. E, portanto, trouxe-nos aqui, acho eu, um contributo que nos deixa ficar com uma ideia, uma noção da importância e do caráter absolutamente pervasivo deste fenómeno em termos internacionais. Eu vou concentrar-me em alguns contributos que são sempre parcos e são sempre, enfim, um breve vislumbre da realidade relativamente àquilo que se passa em Portugal. Deixem-me dizer-vos que nós começámos por iniciativa do Jorge Adelino Costa, querido colega aqui do Departamento de Educação e Psicologia, em 2000 a estudar este fenómeno, mas nos últimos anos temos virado mais o nosso olhar, quando estudamos esta temática, para outros quadrantes geográficos, como o Mark já referiu há pouco, nomeadamente o Dubai, a América Latina em geral e o Brasil em particular. E a verdade é que temos descurado aqui o território nacional, parece-me que a mesma coisa tem acontecido predominantemente na Universidade do Minho. Relativamente a isto, talvez este evento possa ter como um dos seus efeitos o retomar desta temática para as nossas agendas investigativas e para podermos eventualmente dar um contributo para conhecer melhor esta realidade. Eu saúdo aqui a iniciativa do Conselho Nacional de Educação de trazer esta temática para a agenda e talvez haja aqui efeitos benignos decorrentes deste evento que venham alertar e que venham criar aqui assim algum processo catalítico para, de facto, estudarmos isto e sabermos mais e melhor sobre aquilo que se passa no nosso território. Eu faço uma ligação entre esta temática e a imagem que marca este evento. Eu presumo que tenha sido escolha do Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, o professor Domingos Fernandes. Não sei porquê, um passarinho me diz que assim foi. Acho que é uma imagem muito feliz do Paulo Neves e que metaforicamente pode servir como porta de entrada na análise desta temática. Há bocado eu referia a expressão do breve vislumbre da realidade. Há de facto aí assim um adensar de capas, de sombras, de elementos que fazem com que não seja propriamente muito evidente analisar esta temática, entender as suas implicações e as associações e correlações que ela tem ao nível macrosocial. Portanto, esta imagem foi de facto muito bem escolhida, é representativa e simbólica. Globalmente, nós podemos dizer, e acho que da apresentação feita pelo Mark Gray fica claramente essa nota, que estamos perante um fenómeno extremamente complexo que imbrica aqui um conjunto de variáveis em termos pedagógicos, em termos científicos, em termos culturais, em termos procedimentais, em termos legais, etc. Isto, de facto,
é um fenómeno que convoca um conjunto de domínios, um conjunto de variáveis muito significativo e, portanto, isto para dizer que não é fácil e não há univocidade, não há soluções, não há quick fix, como alguns governos às vezes entendem nas suas iniciativas, normalmente para tentar erradicar ou pelo menos controlar, minimizar este fenómeno. Há muitas portas para nós abrirmos no sentido de compreendermos melhor o fenómeno. Eu optei por algumas dessas portas e, portanto, aquilo que pretendo é partilhar com vocês aquilo que eu costumo chamar alimento para o pensamento, para a reflexão. Não trago aqui assim soluções, trago aqui alguns elementos que nos permitem ficar com uma noção sobre aquela que é a realidade. E acho que vai ser fácil vocês estabelecerem algumas ligações com o que foi a conferência do Mark Gray a este propósito, para se verificar que praticamente tudo aquilo que acontece noutros quadrantes geográficos acontece também no nosso país. Então vamos lá. Eu roubei ao Mark duas frases para começarmos aqui assim com esta viagem, para percebermos exatamente as implicações e para nos darmos conta de como de facto isto agrega um conjunto de elementos, às vezes até paradoxais, e que nos leva a refletir sobre as políticas públicas. Escreveu ele este ano que a força fundamental para a expansão da educação na sombra é a competição social. Portanto, esta é aquilo que se chama em inglês a essencial driving force para este fenómeno. Quanto maior é a competição social, e que obviamente tem os seus reflexos em termos académicos, e em termos da escolarização, e em termos da validação dos conhecimentos e das competências, mais cresce o fenómeno da shadow education. Uma segunda frase retirada do mesmo artigo publicado pelo Mark este ano, diz que a expansão da educação na sombra é um efeito colateral inesperado do alargamento da escolarização advogado por organismos como a Unesco, a Unicef e o Banco Mundial. E isto é, de facto, um pouco chocante e mostra, mais uma vez, que muitas das iniciativas e das políticas levadas a cabo com a melhor das intenções e que a priori parecem de um caráter completamente benigno, acabam por ter efeitos colaterais e alguns deles nocivos, alguns deles inesperados, não foram antecipados e com os quais temos de lidar. Acho que é uma boa forma de começarmos com a abordagem desta temática para percebermos exatamente como isto está ligado não àquela concepção tradicional da cultura de bairro, da cultura de rua, de localidade, em termos das explicações, se quisermos uma abordagem doméstica deste fenómeno, mas para percebermos que atualmente isto tem implicações que são claramente globalizadas e com uma dimensão das políticas ao nível macro. O Mark já há bocado apresentou uma definição de explicações. Eu vou aqui convocar uma das nossas definições, penso eu, mais seguras, mais acabadas, relativamente a este fenómeno, identificando como práticas de ensino que correspondem a um serviço privado e remunerado. Esta questão da remuneração é importantíssima e, portanto, nós temos concentrado o nosso foco especificamente neste tipo de prestação de serviço, exercidas geralmente por professores fora da escola, mas há casos em que acontecem professores da escola e isso é perfeitamente aceitável e legal, visando a melhoria do desempenho académico dos alunos. Portanto, é uma definição que ao mesmo tempo toca os aspectos essenciais, mas que é suficientemente global para se adaptar a um conjunto de circunstâncias e a um conjunto de realidades. Vejamos algumas das características das explicações. Em termos da sua dimensão, ela pode ser uma atividade doméstica, pode haver empresas de pequena, média dimensão, podemos ter multinacionais, como o Marco referiu, podemos ter aqui fenómenos, e temos cada vez mais fenómenos de franchising, portanto uma empresa que se cria, que tem uma abordagem, que tem todo um marketing, que tem toda uma credibilidade e que depois vai escalando o seu negócio exponencialmente
com investidores privados que apostam naquilo, fazem o seu investimento como num outro negócio qualquer e, portanto, que permite um crescimento muitíssimo acentuado, muitíssimo rápido. E temos também o fenómeno que o Marco referiu, o offshoring, que é, nós temos uma prestação de serviço educativo que, no fundo, é ubíqua. O caso que ele referiu, tem havido imigrantes indianos, sobretudo de alta tecnologia, que vão para os Estados Unidos, chegam lá, confrontam-se, estão habituados a que os seus filhos tenham explicações na Índia, confrontam-se com preços totalmente exorbitantes e, portanto, criaram companhias que estão baseadas em Bangalore, por exemplo, que recrutam facilmente pessoas com mestrados e com doutoramentos para dar explicações de química, de matemática, mas também de inglês a alunos em todo o mundo. E, portanto, há este processo de deslocalização, de ubiquidade, que deixa uma avenida enorme para todo um conjunto de soluções de todos os níveis. Em termos de localização, temos a explicação tradicional do explicador ou do aluno, portanto, a casa de um ou de outro, sobretudo a casa do explicador. Os centros e os gabinetes, que estão em crescimento em Portugal, os centros e os gabinetes, portanto, como forma, vá lá, intermédia entre a abordagem doméstica e a abordagem empresarial, com menos riscos, sobretudo para pessoas que não encontram emprego no sistema formal. Grandes auditórios, como o Mark apresentou, ele deu aquele exemplo, mas de facto em Hong Kong, por vezes, há auditórios para 900 alunos ao mesmo tempo e, portanto, com apenas um explicador, usando ecrãs gigantes e microfones, e ter aquela população toda ali assim arregimentada, com explicadores que são tão populares quanto estrelas da música pop ou do cinema em Hong Kong. Temos cada vez mais a internet, e vamos ficar aqui assim com alguma noção, de facto, do desenvolvimento que tem tido esta abordagem, é a oferta que mais tem crescido nos últimos anos. Em termos de níveis de ensino, estão todos. Há relatos significativos, por exemplo, relativamente ao Canadá, em que crianças aos 4 anos começam com explicações, aquela abordagem dos cavalos de corrida, não é? Desde a mais tenra idade, e, portanto, é claramente também, em termos de níveis de ensino, um fenómeno pervasivo. Quanto aos explicadores, tem havido aqui também uma diversificação intensa. Professores no ativo, professores aposentados, autodidatas, estudantes, explicadores profissionais, entusiastas, quer dizer, esta prestação do serviço online tem diminuído o nível de exigência dos pergaminhos académicos de quem presta esse serviço. Até porque estamos numa lógica de oferta e procura, ninguém obriga ninguém. E, portanto, há pessoas que, pura e simplesmente porque têm gosto por ensinar ou por dar explicações ou por necessidade e que se colocam no mercado nestas plataformas que, de facto, são bastante liberais relativamente àquelas que são as competências reconhecidas do ponto de vista académico. O que coloca também problemas em termos do aquilatar da qualidade da prestação deste serviço educativo, não é? O credencialismo não diz tudo, mas dirá alguma coisa e, portanto, isto constitui um desafio intenso relativamente a esse aspecto. Temos globalmente duas abordagens. Uma abordagem em que as explicações aparecem como um suplemento ao currículo escolar, portanto, aquela que é, lá está, a imagem da sombra, a imagem da mimetização do que é feito em termos escolares, e da procura de exponenciar o conhecimento ou colmatar deficiência relativamente a isso. E temos as explicações com abordagem alternativa, que são, por enquanto, ainda um nicho comparado com aquilo que são as explicações como suplemento ao currículo escolar, mas já há, de facto, instituições, organizações. Há pouco o Marco perguntava se a Kuman estava em Portugal, já está em Portugal há vários anos, nomeadamente em Matosinhos, e, portanto, globalmente são ofertas que customizam, que constroem soluções pedagógicas, didáticas, científicas, modelos de ensino, por exemplo, do inglês, o caso da Wise App Academy, que tem uma forma de ensinar que não se confunde com aquilo que é o mainstream da escolarização.
tem o seu próprio modelo e, portanto, não funciona num processo mimético. O que pretende é exponenciar a qualidade da aprendizagem e o ritmo de aprendizagem da língua inglesa. A Cuman faz a mesma coisa, sobretudo em matemática, mas noutros quadrantes geográficos trabalha também as questões da língua materna e as questões de outras disciplinas, nomeadamente outras línguas. Portanto, há aqui uma solução alternativa que também coloca desafios interessantes em que já não há aqui um caráter subjacente, já não há uma dependência deste tipo de oferta relativamente àquilo que é a escolarização formal, seja ela pública ou privada, mas em que há, de facto, aqui uma autonomização que coloca desafios interessantes ao processo de escolarização, não é? Quando se chega à conclusão que as pessoas com estes modelos aprendem mais rapidamente e de uma forma mais segura e mais independente a matemática ou a língua inglesa, isso claramente vem pôr em causa não apenas a escola como instituição, mas as metodologias utilizadas por essa mesma instituição. Nós temos alguns dados, é apenas para partilhar convosco, para ficarmos com uma noção, porque de facto não há muito por onde se lhe pegar relativamente à caracterização do que acontece em Portugal. Nós desenvolvemos um estudo que está aí assim identificado, as explicações no 12º ano na cidade da Aquarela, o Jorge Adelino, o António Augusto Neto Mendes, eu próprio e outras pessoas envolvidas. E houve, felizmente, um estudo nacional desenvolvido pelo Ministério da Educação, que também deu contributos muito mais importantes do que o nosso estudo, porque tinham, de facto, uma cobertura a nível nacional. Portanto, temos aí, assim, dois elementos que eu vos trago e vou partilhar alguns dos dados sobre esses diagnósticos, digamos, estas fotografias que foram tiradas a esse propósito. Quanto à frequência das explicações, em termos do nosso estudo, 57%, em termos dos dados nacionais, 43%. Portanto, é claramente um fenómeno muitíssimo significativo. Horas por semana estão aí assim indicadas, os dados locais 50% até 3 horas, 37% de 4 a 6 horas, e os dados nacionais que não diferem muito daquilo que foram os nossos resultados no âmbito do nosso estudo. Despesas mensais das famílias, e portanto tendo em consideração que já se passaram uns anitos, digamos que por um ajuste da inflação estes valores são mais significativos, não é? Tem de facto um impacto na economia familiar, sobretudo quando há 2 ou 3 filhos, fica complicado, pesa no financiamento da própria educação. Impacto nos resultados, 90% de apreciação positiva, portanto, na opinião de quem frequenta essas explicações, dos alunos, ou de facto um impacto positivo, valeu a pena ter frequentado as explicações. Disciplinas frequentadas, a matemática é a rainha, sem dúvida absolutamente nenhuma, e isto é uma tendência em termos internacionais também, não é exclusivo do nosso caso, e algumas outras disciplinas que também são frequentadas. Quanto ao binómio público e privado, não há diferenças, portanto, à partida o senso comum diria que ocorreriam algumas diferenças. Não há, porque isto é a lógica de cada um se posiciona em função do seu nível de competência e do seu nível de sucesso, independentemente de frequentar uma escola pública ou privada, e é óbvio que tudo isto está articulado, lá está, com a bottom line, que é entrar na universidade neste curso e não naquele curso, nesta universidade e não naquela universidade. Portanto, é isso que de facto desafia as pessoas, as incentiva, os alunos e as famílias, a apostar neste fator diferenciador. Num outro estudo, nós chegámos à conclusão que os alunos estão esmagadoramente satisfeitos em relação ao impacto positivo das explicações nos seus resultados escolares. Portanto, acharam que valeu a pena aquele investimento, aquele desafio, aquele tempo que dedicaram. 95% consideram que elas ajudaram a desenvolver novos hábitos de estudo, o que também é extremamente importante e cria aqui assim um efeito dominó positivo noutras áreas do conhecimento.
85% consideram que elas aumentaram a autoconfiança, também um efeito que não se cinge àquela disciplina em que frequentaram as explicações. 81% consideram que elas lhes permitiram obter os resultados necessários para aceder ao curso de ensino superior que eles desejavam, e isso, em última instância, é o fator rainha, não é? É o fator mais importante, mais determinante nessa opção por frequentar as explicações e se manter nas explicações, é tal processo de alavancagem de, muitas das vezes, o insucesso para o sucesso, mas cada vez mais de um sucesso até já muito significativo para a excepcionalidade. Nós publicamos vários artigos e livros a este propósito. Aquele que tem a essência do trabalho desenvolvido é este que explica a investigação sobre o mercado das explicações. Quis trazer-vos alguma coisa mais recente para termos uma noção daquilo que acontece hoje em dia, e das pesquisas que fiz, acabei por escolher, não tinha muito para onde escolher, digo assim, é bom, da verdade, acabei por escolher uma dissertação de mestrado defendida na Universidade da Madeira, chamei-lhe aqui o caso da Madeira, que foi recentemente defendida, como vocês veem, em 2022, e que nos dá uma noção sobre o estado da arte. É óbvio, numa amostra que não tem caráter significativo a nível nacional, mas que é muito recente e nos dá uma ideia daquilo que se passa na região autónoma da Madeira a este propósito. Portanto, 72 alunos do 12º ano frequentavam explicações de matemática, aqui especificamente na região autónoma da Madeira. E o que é que nós temos aqui? Motivos para a frequência, motivação conferida pelo explicador relativamente à disciplina em estudo. Portanto, há aqui assim logo um desafio relativamente, então, mas os professores da escola não conseguem motivar os alunos para a disciplina. Portanto, é um primeiro aspecto que nos questiona relativamente a isso. Um segundo, a obtenção de melhores classificações, e um terceiro, a reclamação sobre o professor que leciona a disciplina na escola, ou porque não é competente, ou porque não se dedica, ou porque não motiva, ou porque não tem um ensino personalizado, enfim, com um conjunto de fatores que levaram a que esses alunos frequentassem explicações. Alguns inconvenientes decorrentes desse processo e reconhecidos pelos alunos. Despesa significativa para os pais, 71%, ocupação de muito tempo, e, portanto, o Marco já tinha referido esse fardo naquilo que é a ocupação e o tempo alocado às questões de foro académico e que os deixa sem tempo para uma vida social, nomeadamente, e o trabalho suplementar além das aulas, portanto, adensando essa sobrecarga inerente à vida académica e retirando outros domínios da vida, nomeadamente da vida social. Tempo despendido por semana, portanto, temos aí assim fundamentalmente 4 a 6 horas por semana, mas claro, aqui assim é das aulas, não estamos aqui a contar com os tempos de deslocação de e para, e 20% com 7 a 9 horas. Portanto, isto pesa efetivamente na vida destes estudantes e das respectivas famílias, em termos de toda a logística, não é? Modalidades de frequência, 99% dos respondentes frequenta durante todo o ano letivo, portanto não é propriamente a tentativa da última da hora, estou quase a morrer, deixa-me cá encontrar aqui uma solução. Não, é algo já que está incrustado nas práticas correntes e, portanto, faz parte do modus operandi, e desses 99%, há 79% que ainda fazem um reforço nos dias anteriores a testes, em que se juntam e em que reforçam o tempo passado com os explicadores no sentido de tentarem aumentar a probabilidade de sucesso depois nos testes. Despesa mensal, os números são mais comedidos, mas no caso específico desta amostra, lá está, é preciso correlacionar isto com a dimensão dos grupos, e aqui estamos a falar de grupos grandes, muito significativos, em alguns casos, de dezenas de alunos ao mesmo tempo na explicação, e portanto aí é possível reduzir o valor pago por cada um dos explicantes, não é? Impacto nas classificações, na opinião dos próprios explicandos, aumentou bastante a classificação. Aumentou ligeiramente a classificação no caso de 60%, só 8% é que dizem que não houve alteração em termos da classificação. Portanto, isto é claramente, sobretudo naquilo que diz respeito ao chamado passa-palavra de uns explicantes para os outros,
um fator catalisador e que os leva a interpretar e a comunicar vale a pena. É muito tempo alocado, é dinheiro despendido, mas justificou-se porque os resultados aparecem. Apenas 8% não tiveram alteração das classificações. Alteração da atitude nas aulas, que é outro aspecto importante do ponto de vista comportamental e com efeitos benéficos nas outras áreas do conhecimento. Mais atenção nas aulas de matemática na escola, 67% reconhecem isso, e mais participação nas aulas, 74%. Portanto, temos aqui assim um quadro significativamente positivo, uma imagem transmitida de justificação para o envolvimento e a manutenção. No sentido de contributo para a nossa reflexão, o tal alimento para o pensamento, já falámos, já o Marco tinha falado bastante, eu também já fiz alguma referência relativamente ao crescimento exponencial da oferta online, para ficarmos com uma noção, aqui assim, é só mesmo um cheirinho, para ficar com um gostinho de quer mais, como se diz no Brasil. Há algumas das ofertas que neste momento estão disponíveis para qualquer pessoa, e que operam no mercado português. Aí a questão da Aprentos, cada vez mais são plataformas a nível internacional, não é? Que aparecem num determinado país, mas o mundo é o quintal deles, não é? Porque as tecnologias permitem, de facto, esse caráter ubíquo da prestação, mas não naquela lógica do offshoring, como eu tinha caracterizado há bocado, mas agora numa lógica mesmo de porta aberta para o mundo, e com explicadores, alunos em todo o mundo e explicadores em todo o mundo também. Vejam o caso aqui da Aprentos, não é? Private Teachers in Lisbon, e depois tem, lá está, sobretudo no domínio das línguas, mas em muitos outros domínios, as ofertas. Não interessa onde é que está o explicando, não interessa onde é que está o explicador, não interessa onde é que está baseada a empresa, interessa que, por via da tecnologia, é possível, de facto, encontrarem-se e resolverem os seus problemas, corresponderem às expectativas, apresentar soluções. Uma outra empresa, neste caso, uma empresa ucraniana, de aprendizagem de línguas, fundada em 2012 e que disponibiliza explicações online com 32 mil tutores de 200 nacionalidades, 915 de português, é óbvio, de Portugal, português europeu e português de outros países, nomeadamente do Brasil. Mas vejam, de facto, como da Dona Itelvina, que dava explicações ao filho da Dona Fernanda do Quinto Esquerdo, não é? De repente, não é? E foi de repente, em termos temporais, que se passou para esta dimensão mastodôntica e que, de facto, não tem qualquer tipo de limitação. Um último exemplo de uma empresa francesa, criada em Biarritz em 2013, uma comunidade de 25 milhões de professores. Não é engano, não são 25 mil, são 25 milhões de professores, operando em 43 países e 12 línguas. E, portanto, também está no mercado português em 2016, mas lá está. Já antes de estar no mercado português explicitamente, estava no mercado português. A partir do momento em que está disponível na internet, tudo fica disponível em todo o lado. E vejam a diversidade de ofertas, desde as línguas à guitarra, porque depois há uma diversificação dessa mesma oferta. No fundo, são elementos compiladores, agregadores, e que não têm limitação em termos da disciplina específica, ou da área do conhecimento, ou das artes em que apostam. O esquema está montado para uma, funciona para as outras todas, é só haver demanda e haver oferta, como é óbvio. Considerações finais, antes que vocês claudiquem. Desculpem este ritmo muito intenso, mas de facto estamos condicionados pelo tempo. Impossível de controlar a procura de explicações quando a percepção dos consumidores finais é tão positiva. O Marco já tinha referido isso, eu reitero, todos os nossos estudos vieram comprovar isso. A partir do momento em que há interesse da parte das famílias, em que há interesse e procura da parte dos alunos, não adianta vir com restrições ou com proibições. Aquilo que se tem conseguido em termos históricos são fracassos brutais. Aconteceu na Turquia, aconteceu no México. Agora, na China, as coisas estão, enfim, mais draconianas, mas o próprio Mark, que está lá, reconhece que isto provavelmente não se vai poder manter durante muito tempo, porque é a pressão social. E havendo a pressão social,
Os governos, é óbvio que não estão interessados no prejuízo da sua imagem decorrente, aqui assim, de uma atitude demasiado castradora. Não se antecipa grande sucesso relativamente a isto também na China. Um fenómeno em crescimento e mais diversificado, acho que ficou bem claro, bem patente depois da apresentação do Mark e daquilo que tenho estado a partilhar convosco. Um crescimento exponencial da oferta de explicações online, sem dúvida nenhuma, e que não para, nem vai parar. Uma maior sofisticação, profissionalismo e visibilidade do lado da oferta. Tem, de facto, crescido muito em termos das soluções customizadas, em termos daquilo que se apresenta ao cliente e em termos da personalização das metodologias. Impacto na equidade de acesso e sucesso a bens educacionais com a intensificação do fosso social e financeiro. Portanto, a questão financeira aqui é óbvio que é uma questão absolutamente fundamental. Não estamos apenas a falar no acesso às explicações, estamos depois a falar na qualidade dessas mesmas explicações, que têm fatores correlativos de preço associados. E, portanto, pode haver explicações de matemática a 8 euros e explicações de matemática a 100 euros. É tão simples quanto isto. Ora, quantas famílias é que se podem dar ao luxo de fazer face a estes custos? Portanto, a questão fundamental é esta questão da equidade e do claro alargamento do fosso entre aqueles que já são privilegiados à partida e aqueles que, por via disto, vêm um adensar das suas probabilidades de sucesso. Portanto, há necessidade de diagnóstico, de monitorização, de investigação e avaliação. E volto a dizer, a iniciativa do Conselho Nacional de Educação dá aqui assim um contributo muito significativo e que, oxalá, venha a ter efeitos também junto da administração educativa, que não tem estado a olhar para este aspecto. Eu ainda tentei, ir ao fundo do baú para ver se havia alguns dados recolhidos a este propósito. Zero. Não há rigorosamente nada. Eu sei que é uma temática difícil, desconfortável, desafiante, perigosa, porque sabe-se como começa, não se sabe como vai acabar, mas é inelutável que tem efetivamente de se conhecer melhor, com mais clareza, este fenómeno e todas as suas implicações. Deixo aqui, para terminar, algumas avenidas para investigação. Temos aqui assim vários estudantes de doutoramento, quem sabe, e vários colegas a trabalhar na área das ciências da educação. Quem sabe alguns se sentirão interessados. Algumas das temáticas que nos interessa saber mais, o que é que pensam os alunos, já ficámos ali com algum feedback que é importante. O que é que pensam os alunos sobre as explicações, como é que contrastam isso com aquilo que se passa nas escolas, o que é que pensam os professores, concordam com as explicações, acham-nas úteis, porque há uma diversidade de posicionamentos. Alguns professores estão focados nos resultados dos seus alunos e, portanto, precisa toda uma aldeia para educar uma criança que tenha 10 explicadores, se os resultados de facto aparecerem, está tudo bem. O que é que pensam os pais a este propósito, nomeadamente em termos do investimento? O que é que pensam os explicadores com os diferentes perfis, sobretudo aqueles explicadores que têm um pé num lado e outro pé no outro, não é? Que comparações é que fazem relativamente a isso? Evidências de impacto das explicações, porque uma coisa é a percepção que é manifestada pelos alunos ou pelas famílias, outra coisa é, de facto, uma mensuração mais rigorosa para ver os diferenciais. Políticas públicas para avaliar, controlar ou reforçar o fenómeno. Não é? O Marco referiu aqui o que se passa em Inglaterra relativamente a uma tentativa de iniciativa política para compensar os alunos pelos seus déficits de aprendizagem em virtude da pandemia, mas a mesma coisa se passa em muitos dos Estados americanos. Não é? No fundo, trouxeram-se para a escola empresas privadas no sentido de elas serem supletivas para compensar os alunos dos seus déficits de aprendizagem. Portanto, às vezes há a priori uma noção de que é só para restringir ou para controlar, também pode ser para reforçar o fenómeno. O que é que os explicadores fazem que os professores não fazem? Não é? Qual é que é, de facto, o truque? Qual é que é a explicação para que muitos dos alunos prefiram os explicadores em vez dos professores? Já agora só uma nota de rodapé, o Marco referiu muito a Coreia.
uma das incumbências base da inspeção educativa na Coreia é assegurar-se que os centros de explicações não estão abertos para além das 10 da noite, porque senão os alunos ficariam lá até às 11, à meia-noite, à 1 da manhã, e no dia seguinte iriam dormir para as aulas. Portanto, foi um fenómeno de tal forma intenso, não é? De clara opção dos alunos por aquilo que lhes era oferecido nas explicações, em detrimento daquilo que lhes era oferecido nas escolas. Portanto, há aqui um conjunto de desafios. Virtualidades e limitações das explicações online, que estão a crescer tanto, o que é mais positivo, o que é que eventualmente pode condicionar todos estes processos. E, finalmente, o crescimento das explicações. Será que ele corresponde a menos qualidade da parte da escola formal? Será que as explicações estão a crescer tanto porque a qualidade da escola formal, seja ela pública ou privada, tem vindo a reduzir-se? Enfim, há aqui um conjunto de questionamentos. Já o professor Laborinho Lúcio trouxe para aqui muitas questões. Eu ofereço-vos mais um conjunto de questões para, de facto, a nossa reflexão. Muito obrigado pela vossa paciência. O Sr. Doutor, o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, e permitam-me que neste momento, em nome do Sr. Presidente, alargue o agradecimento para estar cá a partilhar algumas ideias a toda a equipa que organizou este evento. Saudar também os meus colegas, oradores e todos os presentes. A minha porta de entrada nesta intervenção, utilizando aqui a metáfora do colega Alexandre Ventura, passa pela reflexão e por uma revisita a alguns resultados de investigação de um projeto que coordenei e, aliás, fez parte desse projeto também um elemento da equipa especialista em explicações em Portugal, António Neto Mendes, aqui presente também, e a minha porta de entrada é justamente essa. Ou seja, eu vou analisar o fenómeno das explicações, refletir convosco, em voz alta, algumas dimensões das explicações em Portugal a partir de um recorte muito particular, a partir da análise dos estudantes do ensino secundário que integraram o quadro da excelência. Portanto, estamos a falar de um segmento de estudantes considerados pelas escolas como alunos modelo, como estudantes da excelência, e que penso que terá toda a pertinência porque é justamente este público que neste momento mais representa as explicações. E para acompanharem então a minha intervenção, optei por seguir 3 tópicos em que este conceito de distinção académica ocupa aqui um lugar central e que, do meu ponto de vista, nos ajuda a pensar as explicações como um fenómeno evidentemente associado ao sucesso académico, mas muito mais do que isso, a uma tendência para a diferenciação, a seletividade e a hierarquização que neste momento é feita nas escolas públicas. E, portanto, esta distinção, num primeiro momento vou analisar como meta e os efeitos que isto tem ao nível das explicações, respaldadas em processos de socialização lenta em vários espaços sociais, em particular na família, para avançar num segundo momento para a distinção como miragem e que já na transição para o ensino superior tem como efeito uma percepção das explicações como bloqueios, como mecanismos inibidores do desenvolvimento da autonomia e do alargamento dos horizontes educativos. E terminarei com algumas conclusões sobre a escola pública e a importância de defender o projeto de educação democrática para esta escola pública. Começando pelo primeiro tópico, a distinção como meta e as explicações como uma espécie de aceleradores de aprendizagem, retomo o logo do nosso projeto, da excelência, que simboliza
várias ideias, mas aquela que aqui trago é a analogia com uma escalada, uma montanha, e portanto esta ideia de meta do escalar o pódio muito forte nos alunos da excelência na escola pública, e gostaria de iniciar com um depoimento de um aluno a este propósito. Neste caso, de uma aluna que integrou o quadro da excelência no ensino secundário, que neste momento tem 22 anos, está no curso de Direito no 3º ano. Portanto, e todas as minhas entradas vão retomar depoimentos, ora de alunos, ora de diretores. E o que ela nos diz é basicamente isto. E é um testemunho que conseguimos captar de vários estudantes. Portanto, este é o mais expressivo, mas não é o único. Os ataques de pânico surgiram exatamente na altura em que eu senti muita pressão, porque eu queria mesmo entrar no quadro da excelência. Então, acho que meti uma pressão em cima de mim enorme. Se eu não entrasse no quadro da excelência, era o fim do mundo. E eu queria, não sei, era um objetivo que eu tinha na altura, porque achava que tinha capacidade e achava que era muito mal não entrar por umas décimas. E eu queria entrar, e entrei. Mas entrei à custa da saúde mental. Tive de fazer muita psicoterapia e isso ajudou muito a construir uma personalidade mais calma e a perceber que a pressão vai sempre aumentar à medida que nós vamos crescendo. Ora, são hoje evidentes, muito mais do que no passado recente, que estas pressões para a produção dos resultados e ainda mais a necessidade de os visibilizar nos rituais que existem nas escolas é um fator determinante para a entrada nas explicações. Estas distinções, que mais do que académicas viraram profissionais, políticas, alastraram a toda a sociedade, expandiram-se e transformaram-se numa tecnologia de gestão e de marketing institucional. Esta agenda focada na performatividade é hoje dominante, ainda que muitas vezes retocada por princípios democratizadores. Esta narrativa virou hegemónica e só conseguimos compreender os seus efeitos se tivermos em consideração os vários níveis e escalas que induzem este fenómeno, portanto, que induzem estas estratégias competitivas dentro e fora da escola, como muito bem evidenciou Mark Bray e também os meus colegas antecedentes. A compreensão das explicações, portanto, não pode, de forma alguma, como já foi dito atrás, dispensar este olhar intersectorial das dinâmicas sociais e escolares. Apesar de aparentemente ser um fenómeno extremamente recortado, específico, ele está profundamente, como Alexandre já o disse, articulado com vários fatores. Portanto, um olhar atento à presença de determinantes estruturais que empurram o sistema num determinado sentido é absolutamente crucial nesta análise. E para exemplificar, este slide procura ilustrar justamente a situação dilemática em que se encontra a escola pública, já por muitos de nós trabalhada. A difícil conciliação entre o mandato democrático e o mandato meritocrático. E esta dupla missão é ela própria induzida pelo contexto internacional, como todos sabemos. E posso colocar apenas aqui alguns exemplos, que daria para estarmos aqui a conversar toda a manhã, mas por falta de tempo, por necessidade de gerir melhor o tempo, ficam aqui sinalizadas algumas orientações que empurram ou que puxam para o mandato democrático do ponto de vista internacional e outras tantas para o mandato meritocrático ainda no plano internacional. Estas expressões traduzem-se de diferentes formas no plano nacional. E no plano nacional temos outros tantos exemplos. Se calhar até é aqui em que nos sentimos, pelo menos eu, mais à vontade para encontrar medidas, orientações de distinta natureza que nos ajudam a perceber o quão difícil a escola pública hoje
sente em conciliar estes dois mandatos quando as forças são elas próprias contraditórias. Ora, as explicações, como vemos, estão estreitamente relacionadas com este princípio e, portanto, não podem ser entendidas sem esta análise multidimensional, chamemos-lhe assim. Ou seja, vivemos tempos marcados por esta crescente afirmação deste mandato meritocrático, embalado pela pressão dos resultados, que cada vez mais tende a colonizar o ideal democrático. E penso que aqui é o fator que nos deve ajudar a refletir e que também foi refletido pelo Sr. Juiz Conselheiro da parte da manhã. Em muitas escolas, agrupamentos de perfil mais seletivo, parece que o lema é o lema dos Jogos Olímpicos, não é? Mais rápido, mais alto, mais forte para sobreviver. E, do meu ponto de vista, nós estamos exatamente neste contexto de alta competição que procura empurrar, que procura diferentes formas de diferenciação, e as explicações são apenas uma. Existem muitas outras que poderíamos aqui elencar. Como é que se posicionam as escolas perante este quadro, perante este contexto complexo de forças contraditórias, mas que todas elas exercem o seu efeito nas políticas locais, nas políticas organizacionais e nas práticas escolares? Recorro então a este estudo, publicado em 2017, para perceber como é que as escolas se posicionam perante este movimento crescente de dominância, de hegemonia da agenda meritocrática. Encontramos em 4 estudos de caso que desenvolvemos, portanto, primeiro fizemos um estudo que não tenho aqui muito tempo de explicar, mas que foi um estudo extensivo a nível nacional, em que procuramos perceber até que ponto as escolas, sobretudo secundárias do nosso país, estavam a aderir a rituais de distinção e de premiação dos melhores alunos. E a partir daí desenvolvemos 4 estudos de caso e encontramos alguns indicadores da presença desta cultura resultadista. Em primeiro lugar, a implementação massiva de rituais de distinção dos melhores alunos, que ascende a 90% das escolas públicas de ensino secundário em Portugal. Em segundo lugar, estratégias de gestão e liderança fortemente focadas nos resultados. Publicitação pública dos resultados a partir de diferentes suportes, que induzem mecanismos de marketing accountability, que deu origem a um único artigo neste projeto, em parceria com o nosso colega Almerindo Afonso, e ainda a organização pedagógica ao serviço do alto rendimento, que eu presumo que o meu colega Virgínio Sá, desconfio, não conversamos, mas poderá ir por aqui, portanto, a nível de constituição de turmas, etc. Ora, o desenvolvimento desta cultura resultadista todas estas medidas em simultâneo tendem a criar, a construir, a promover, se quisermos, um perfil de excelência de um aluno excelente que comunga de alguns traços. E, com base em diferentes recolhas que fomos fazendo, conseguimos traçar o retrato deste aluno, deste perfil de excelência no ensino secundário, para depois fazermos a relação com as explicações. E então, o aluno, enquanto jovem, mas sobretudo como aluno, tende a estudar regularmente pelos manuais, enquanto aluno. Investimento solitário baseado sobretudo na memorização, recurso a explicações e ética individual de trabalho escolar. São os traços que emergem depois de ouvirmos, de inquirirmos e de ouvirmos a partir de entrevistas estes alunos em particular. Mas o aluno não é só o aluno. Para além de jovem aluno, também um jovem estudante.
Como é que ele se posiciona na escola como organização? Que vivências é que ele tem para além da sala de aula? É um aluno caracterizado por uma participação praticamente ausente na organização escolar. Aliás, ele não tem tempo para participar. E a escola é percepcionada como um local intensivo de estudo restrito à sala de aula. Mas ainda, ele é aluno, ele é estudante, mas é jovem, ele está integrado numa cultura juvenil. Como são os comportamentos destes alunos da excelência? Práticas de leitura pouco frequentes, e isto dar-nos-ia para falar bastante o porquê disto, de leitura para além dos manuais da escola, obviamente, e lazeres e tempos livres completamente atípicos. Poderei depois explicar em que é que consiste isto. Quem é que recorre às explicações destes alunos? E aqui tentamos, e foi a parte que me deu mais trabalho aqui, porque tive que recuperar estes resultados dos inquéritos por questionário que foram administrados em 4 escolas secundárias, e conseguimos ter aqui um retrato muito interessante. Ao nível do desempenho académico, são os alunos da excelência, e quando falamos de alunos da excelência, são alunos com médias internas iguais ou superiores a 18 valores. São estes alunos da excelência que mais recorrem às explicações, 48%. Embora os não excelentes, também em 35,9% também recorram. Em termos de género, mais as raparigas do que os rapazes, e o que sobressai também aqui é claramente os alunos que mais frequentam as explicações são aqueles cujos pais, cujas famílias têm um elevado capital cultural e mais integrados em profissões intelectuais e significativas. Nestes gráficos não dá bem para ver as percentagens, mas estamos a falar de valores extremamente significativos. Aliás, estes dados vêm um pouco em linha com o relatório da DGEC, que penso que o meu colega Pedro Abrantes irá abordar da parte da tarde. Está em linha com esses resultados e também em linha com outros resultados da equipa de Aveiro. Ao nível da área científica, estes estudantes que mais recorrem a explicações, obviamente, que frequentam ciências e tecnologias e ciências socioeconómicas, sendo que a procura destes apoios complementares privados aumenta exponencialmente no 12º ano, que, como todos adivinhamos, tem a ver com o ingresso no ensino superior. O que é que pensam os diretores sobre isto? Aqui trago um testemunho que depois ouvimos, um testemunho que pode parecer único, mas que ele é comum a outros diretores que dirigem escolas com perfil seletivo. Diz-nos este diretor assim: não há mal nenhum que haja explicações, não há mal nenhum que todos os alunos vão para explicações. Do ponto de vista do diretor e da estratégia da escola, não há problema nenhum. E repetia isto à exaustão. A questão é esta: se as explicações se contiverem no aluno e não interferirem, não transbordarem para a escola, não há problema nenhum. O aluno não pode nem tem autorização para interferir com o professor por causa das explicações. Uma visão que todos nós adivinhamos algo ingênua, não é? Mas que acredita claramente que as explicações não interferem com a atividade pedagógica em sala de aula. Eu prefiro 1000 vezes ter de lidar com problemas de desigualdades na escola do que retirar liberdade às pessoas. Ou seja, eu acho um erro grave quando políticos irresponsáveis pela educação culpam as explicações do que quer que seja. Só tenho pena que os professores não possam todos dar explicações. Têm que pedir 1000 autorizações. Portanto, está muito clara a posição deste diretor, que nos pode ajudar aqui a refletir. Perguntamos, para fazer agora já a ligação com o ponto seguinte, os pontos seguintes são bem mais curtos, como é que estes estudantes da excelência pensam no futuro? Que projeto de vida é representado para o futuro? Surge aqui como
dimensões mais significativas, o manter os meus níveis de excelência escolar no ensino superior. Realizar os meus sonhos, custe o que custar, e prolongar os meus estudos para além da licenciatura. Portanto, vemos claramente aqui um projeto de vida pensado para o futuro, que ressalta claramente como um projeto de continuidade da excelência atingida no ensino secundário. Então, a pergunta que podemos fazer é se a distinção foi concretizada como uma meta, como é que experienciam estes alunos essa excelência no ensino superior? E vem o segundo tópico. Será uma meta? Continua a ser uma métrica ou não passa de uma miragem? E qual o papel das explicações? E então, resultados de um projeto de doutoramento que orientei, no âmbito também deste projeto, mostram que é mais uma miragem do que propriamente uma meta. E temos aqui alguns testemunhos que mais uma vez nos ajudam a pensar. Nunca na minha vida tinha tirado uma nota abaixo de 14 valores. São lamentos dos estudantes que já se encontram no superior. Os primeiros anos da faculdade foram absolutamente medíocres. Não esperava ficar retida 2 anos por falta de aproveitamento. Não estava à espera que a diferença de resultados fosse tão grande. Era uma aluna de excelência no ensino secundário e o meu aproveitamento desceu a pique. Ora, esta investigação baseou-se na administração do inquérito por questionário e na realização de múltiplas entrevistas a estudantes distinguidos no ensino secundário e o seu acompanhamento depois no ensino superior. E este estudo revelou claramente uma transição não linear, quer do ponto de vista da entrada na opção desejada, quer ao nível da adaptação e ainda mais do ponto de vista do desempenho académico. Portanto, vemos claramente algumas dificuldades na integração, na adaptação, na manutenção de níveis de desempenho elevados, e aquilo que se denota é uma quebra, uma ruptura no desempenho académico, que foi acompanhada de um forte abalo, palavras dos estudantes, experienciado na trajetória escolar, porque, como eles dizem, de talentosos e de elite escolar, de mentes brilhantes, e estou a reproduzir as palavras dos alunos, passaram a ser vistos como as vítimas de um sistema com o qual eles hoje não concordam. E, quando questionados sobre quais os aspectos que eles avaliam como tendo um efeito negativo no seu desempenho académico no ensino superior, é muito curioso que eles apontam as explicações fora da universidade, que praticamente nenhum as tem, mas como um fantasma, como algo, como um bloqueio, uma barreira do seu desempenho escolar. E trago-vos aqui entrando já na última parte e nas conclusões, para tranquilizar a Dora, mais um depoimento que mostra um pouco que um estudante, são tudo nomes fictícios obviamente, de 23 anos, que está na Engenharia Mecânica, no 4º ano, nos diz justamente sobre tudo isto. Os que são bons a tudo, ou que gostam de tudo, vivem numa bolha. Eu sabia que estava mal, sabia que estava a errar, mas eu estranhava. Vinha do secundário, depois vim para isto, e eu perguntava-me o que estou a fazer de mal. E a minha namorada disse-me: tu não sabes lidar com o erro, tu nunca fizeste nada de mal, até aqui nunca erraste, nunca tiraste uma negativa, nunca fizeste as coisas de uma maneira em que mesmo trabalhando correu-te mal. E tu agora estás a reagir de uma maneira muito, muito má. Porque lá está, não fui treinado. Uma pessoa erra, tem de errar. O modo como esse erro era percepcionado por mim era desproporcional. Sim, depois fui acumulando. Uma percentagem significativa destes alunos no ensino superior
viveram depressões profundas e estão a ser seguidos na psicoterapia. Portanto, e um dos aspectos que emerge como mais interessante é a incapacidade de lidar com as falhas e com os erros, e apontam isto como um aspecto que não é trabalhado na escola pública. E, portanto, eu recorro, mesmo para terminar, ao mesmo logo, para mostrar que a subida ao cume é tão importante a subida como a descida, até porque é na descida que os problemas acontecem, não é? Do ponto de vista metafórico. E gostaria de concluir então com algumas saídas possíveis que poderão fortalecer a missão da escola democrática, da escola pública democrática. E parece-me que que passará, assim de uma forma extremamente rápida, que depois poderemos aprofundar, por um compromisso com um projeto de socialização mais larga, mais holística, como ponto de partida. Recuperar esta ideia de escola integral, de escola mais completa, não tão amarrada ou não tão limitada a uma concepção epistémica de excelência apenas focada na dimensão cognitiva. Bom, para tal, vejo como necessário ampliar esta noção da excelência a outras formas da excelência, ampliada às dimensões sociais, artísticas e culturais. O responder à diversidade social e à heterogeneidade com pedagogias plurais. Portanto, se temos diversidade, não podemos estreitar as pedagogias limitando-as à transmissão de conhecimentos. E, por sua vez, também aprendizagens múltiplas, incluindo a gestão dos triunfos e das falhas, que é algo que sabemos que não faz parte da prioridade da escola pública. Uma primazia mais à descoberta do que propriamente à confirmação de talentos, mas gostaria de, mesmo, a última referência, e vem mesmo a propósito das observações da manhã, do início da manhã, a escola pública, do meu ponto de vista, o primeiro passo para enfrentar o fenómeno das explicações é não ignorá-las. E nós sentimos dos testemunhos dos diretores que há uma grande tendência para as ignorar. Não ignorar este fenómeno da educação na sombra, justamente pelos efeitos desigualitários que pode ter no interior de uma escola que deve ser inclusiva e democrática. Pelo contrário, que crie estratégias internas de reforço das aprendizagens. Sabemos que muitas escolas já o fazem, mas, do meu ponto de vista, ainda de uma forma extremamente incipiente, havendo aqui ainda uma margem de progressão que todos juntos podemos construir. Muito obrigada. E a todas e a todos, em nome das preferências. Também eu quero cumprimentar o Sr. Reitor da Universidade de Aveiro, cumprimentar o Presidente do Conselho Nacional de Educação e agradecer o convite que me tem interessado para estar presente neste seminário, que é muito oportuno, sobre um tema muito atual. Já perceberam a pluralidade de pontas em que ele se pode dobrar. Quero também cumprimentar os meus colegas da mesa e, naturalmente, cumprimentar o público, que é para o público, sobretudo, que estas iniciativas se desenvolvem. Ora bom, explicações na escola pública, ou explicações, relações com a escola e a sociedade. Nós tendemos a focar muito a questão da relação com a escola pública e já se percebeu que as explicações não são nenhuma especificidade da escola pública, dado que elas tanto ocorrem na escola pública como na escola privada. Trata-se efetivamente de um problema extremamente complexo. E ele é complexo porque assenta em duas faces que são profundamente contraditórias. Porque as explicações resultam tanto dos déficits da escola, aquilo que alguns chamam uma pedagogia barata,
que não responde à complexidade que é educar hoje um público tão complexo, como se alimentam dos excessos de sucesso da escola. Se a escola não fosse tão eficaz, não eram precisas explicações. E isto é que é o verdadeiro problema que confere complexidade às explicações. Portanto, nós, se tornarmos a escola mais eficaz, ela não vai dispensar as explicações, mas elas ainda se tornam mais necessárias. E porquê? Porque deixa de filtrar. E, portanto, capacita demasiados alunos para acederem ao nível seguinte. Há umas décadas atrás, não era tanto necessário recorrer às explicações, sobretudo um segmento das explicações. Porquê? Porque os candidatos em condições de prosseguir estudos eram poucos. Portanto, havia vagas para todos. Hoje, não é assim. E, portanto, o sucesso relativo da escola pública, através de uma democratização, pelo menos quantitativa, reforçou a necessidade das explicações. Portanto, vejam como a questão é complexa. Aqui na minha intervenção, eu resolvi intitulá-la de um sistema sombra à sombra de um sistema, porque a certa altura fica pouco claro, afinal, qual é a sombra, ou se quiserem, qual é a luz e qual é a sombra. Porque se é certo que as explicações se alimentam muito à sombra da escola, a certa altura, e em várias dimensões, elas já fazem sombra à escola. E, portanto, isto mostra a complexidade do sistema. Os dados que trago aqui são dados de um inquérito questionário aplicado a encarregados de educação. Aplicámos inquérito a cerca de 800 encarregados de educação. Ouvimos os encarregados de educação e não os alunos, porque são os encarregados de educação que têm que suportar, têm que pagar a conta. Também ouvimos os alunos, é certo? E ouvimos também os diretores. Eu sou o último a falar, eu podia resolver a questão, até porque vocês já estão aqui um bocadinho de pressa, dizer assim, faço minhas as palavras dos oradores anteriores e estava mais ou menos encerrado, porque eu concordo no essencial. Claro que também há uma outra estratégia. Eu tinha um colega que dizia assim, eu nunca preparo muito as minhas intervenções. Tomo muita nota daquilo que os meus colegas dizem. E a seguir digo tudo ao contrário. E também é uma forma de resolver o problema. Portanto, eu vou procurar aqui um ponto de equilíbrio entre, enfim, não deixar de corroborar algumas coisas e eventualmente aqui e ali poder apresentar alguma discordância. Mas são discordâncias de pormenor. Atenção. O primeiro aspecto que eu gostaria de destacar na minha intervenção é que este problema das explicações nos leva para um problema mais amplo, que é a da convivência tensa entre dois grandes princípios, que nós achamos que são absolutamente harmonizáveis. O princípio da liberdade e o princípio da igualdade. O princípio da liberdade e o princípio da igualdade só casam bem nos livros. Porque no cotidiano é extremamente difícil conseguir, num sistema, combinar os dois princípios. Levine diz o seguinte: a liberdade total dos lobos significa a morte dos carneiros. Portanto, como é que nós conseguimos um sistema onde se consiga algum equilíbrio entre os lobos e os carneiros? Isto leva para as questões da regulação de que falava o Dr. Labrinho Lúcio na parte da manhã. Ora, um problema complexo nas explicações, porque já toda a gente percebeu que é um problema, que é uma questão que está bastante difundida. Um problema complexo é quando as escolas naturalizam as explicações. E elas têm alguma razão para naturalizar o fenómeno das explicações, porque, como vimos, a percentagem de alunos que hoje frequentam as explicações é muito elevada. Só que, apesar de tudo, não são todos. E quando um aluno chega à escola e a escola presume que ele anda em explicações e começa a trabalhar como se ele andasse em explicações. Já vamos ver alguns testemunhos sobre isso. Mas antes disso, e a propósito dos famosos princípios da liberdade e princípios da igualdade, comecemos pela Lei de Bases. A Lei de Bases diz, com toda a clareza, que o Estado tem o dever de promover o direito a uma justa e efetiva igualdade de oportunidades de acesso e de sucesso. Não é apenas de acesso. É por demais óbvio que esta segunda parte não está garantida. Essa mesma ideia está também presente no artigo 27,
onde se diz que devem ser desenvolvidas atividades que conduzam a essa efetiva igualdade de oportunidades de acesso e de sucesso. Isto é o princípio da igualdade. Mas, simultaneamente, os nossos documentos fundamentais também consagram o princípio da liberdade. E, desde logo, até o princípio que é um direito, quase um direito de dever. Vejam, por exemplo, o que se diz a propósito da responsabilidade dos pais. Aos pais encarregados de educação incumbe uma especial responsabilidade inerente ao seu poder-dever de dirigir a educação dos seus filhos, educá-los no interesse destes e de promoverem ativamente o desenvolvimento físico, intelectual e cívico dos mesmos. Espera-se que os pais que façam tudo aquilo que está ao seu alcance para garantir a melhor educação aos seus educandos, aos seus filhos. Pais encarregados de educação. O problema é que é muito difícil conseguir esta liberdade e, simultaneamente, esperar que o sistema assegure uma igualdade de oportunidades de acesso e sucesso. Não assegura. Ponto final. Não assegura aqui, como não assegura em lado nenhum. Há sempre necessidade de alguma regulação, mas nós vamos aqui, eu vou aqui privilegiar a dimensão mais qualitativa do estudo e dar aqui voz a algumas vozes, porque não vou dar voz a todas as vozes, mas gostaria de partilhar convosco o testemunho de uma aluna que chega à escola e a professora diz o seguinte: mas isso era lei, ter explicações? Diz já. Eu lembro-me que numa das primeiras aulas que tive de matemática do 10º ano, a professora virou-se para nós e disse: eu sei que vocês têm todas as explicações. Por isso, vamos andar com isto. Portanto, claramente, há aqui uma opção. Não é com os alunos que têm dificuldades. Porque se vocês têm dificuldades, têm uma alternativa, têm uma solução, têm explicador. Não vão andar para a frente. Qual era o problema? É que ela não tinha explicações. É que ela não queria ter explicações. Mas não restou alternativa. Tive que pedir à minha mãe que me pusesse em explicações. Porquê? Exatamente porque quando o sistema naturaliza esta prática, quando o sistema... Porque numa turma há sempre alunos que têm explicações e alunos que não têm. Há professores que se focam nos alunos que têm explicações. E há outros professores que se focam nos alunos que não têm explicações. Mas num caso ou no outro têm problemas. E nós temos aqui outros testemunhos que são curiosos. E este é um testemunho de um docente do ensino secundário que fala exatamente desta questão e, de algum modo, destaca esta ideia de que, quando é confrontada com alunos que têm explicações, debate-se com o problema de desmotivação destes alunos, porque eles já sabem aquilo que outros que não têm explicações ainda não sabem. E, portanto, este é um problema de... A professora até dizia, veja bem, ali mesmo em frente à escola estava lá um cartaz a anunciar as explicações. Isto é quase uma afronta aos professores, dizia. Porque estão-nos a dizer que vocês são muito competentes. Portanto, venham às explicações porque aqui a escola não resolve os vossos problemas. Portanto, esta forma de como a escola interfere, e ela dizia, e porquê é que os alunos querem as explicações? Porque pagam. E, portanto, quando a gente paga, é bom. Se não paga, não tem bom. Esta era a posição. Mas há um testemunho mais curioso que mostra exatamente como esta diversidade, que é incrível. As turmas já são diversas, mas esta diversidade ainda é, digamos, aumentada quando as pessoas são confrontadas com os que têm e não têm. Diz assim, tem explicações. Diz esta entrevistada. Agora, eu já ouvi colegas meus queixarem-se disso. Portanto, o explicador. Aliás, ainda no ano passado tivemos aqui uma colega que estava a lecionar Química do 12º ano e ela estava furiosa porque acontecia isto nas aulas. Ela, por exemplo, tem, imagine, 15 alunos. Há 10 que têm explicações e outros 5 que não têm. Então, ela dá aula para os 5, porque os 10 vão mais adiantados na explicação e como vão mais adiantados na matéria, não querem saber nada da aula e perturbam a aprendizagem dos outros 5 com questões que ainda estão muito longe de ser tratadas para esses 5 que não têm explicações. Então ela vivia o drama de ter que ensinar esses 5 e de ter de responder às perguntas mais ou menos manhosas dos outros que vão testar os conhecimentos através da explicação. Vejam como este fenómeno, neste caso, enquanto a primeira professora estava sobretudo preocupada com os alunos da elite, portanto aqueles
queria avançar no programa, esta professora tinha uma outra agenda, mas não tinha menos problemas. Estava preocupada com os 5, mas os outros 10 acabavam por condicionar o seu trabalho. E, portanto, isto mostra que as explicações, de facto, interferem no interior da sala de aula e condicionam a ação do professor. Claro que condicionam ainda noutras dimensões. Por exemplo, outra entrevistada dizia: os pais controlam a nossa ação funcionando como uma espécie de eco da voz do explicador. Então começam a criticar os professores porque eles estão atrasados. Têm que acelerar. Estão atrasados. O que é que eles... Os pais não fazem desse, eles estão atrasados, não estão, mas o explicador como que industria os pais para que eles, de algum modo, exerçam pressão sobre a escola para que eles acelerem o processo. Claro que a escola acelera o processo e há os que acompanham e há os que não acompanham. Portanto, isto mostra exatamente que nós sabemos que este fenómeno tem fortíssimo impacto no interior da escola. Eu não quero aqui santificar nem diabolizar as explicações, fique claro. Mas, de algum modo, adotar em relação a este fenómeno, que é um fenómeno complexo, algum distanciamento crítico. Reparem, há pouco a minha colega Leonora apresentou um testemunho de um diretor que dizia: explicações, não há problema nenhum. Venham elas. O que queremos é que os alunos aprendam. Mas há diretores que têm uma posição diferente e que percebem que a necessidade de explicações interpela a escola. Diz este presidente: não é possível os nossos alunos tirarem 18 ou 19 se não for assim. Só que ele é muito dotado, muito inteligente, mas não acredito muito. As explicações resultam de uma necessidade que é dos alunos poderem. O que está na base disto tudo é o acesso ao ensino superior ser feito a partir de uma média. Logo as pessoas trabalham para a nota, o que está errado. Porque a conclusão do ensino secundário era uma coisa, o acesso ao ensino superior era outra. E aqui já é colocada uma questão mais já na lógica propositiva. Enquanto o acesso ao ensino superior depender da média do ensino secundário, as explicações serão um negócio em crescimento. Quanto mais competitivo se tornar esse acesso, mais esse negócio vai crescer. Portanto, se nós pudéssemos desarticular o acesso ao ensino superior, por exemplo, dotando as universidades de maior autonomia na admissão dos alunos, provavelmente o fenómeno, eu não vou dizer que se resolvia, porque provavelmente podia haver uma translação. Ok? Mas pelo menos nas dimensões em que ele existe seria seguramente diferente. Outro testemunho importante, também de um presidente do órgão de administração de gestão, para mostrar que esta questão é vista também com alguma apreensão por parte de alguns dirigentes, dizia ele: só para acabar a questão das explicações, deve ser preocupação das próprias escolas evitar que as famílias tenham que despender na educação dos seus filhos, mesmo a nível secundário, de outros meios para que elas tenham sucesso. Acho que a escola é que tem, por obrigação, de assegurar o sucesso dos alunos. E recorrer muitas vezes às famílias para fazer com que elas tenham que largar a voltar das quantias, porque nós sabemos que são muito caras as explicações, as famílias não têm recursos, e então estamos num processo de exclusão social, desigualdade e perda de oportunidades, o que eu penso que é extremamente grave, não assumir isso enquanto democracia instituída e numa lei de bases que fala de igualdade de oportunidades, de sucesso e de acesso e de sucesso. Portanto, há sensibilidade por parte de alguns dirigentes escolares. O problema é que, quando a máquina está em movimento, é extremamente difícil pará-la. E quem quiser parar um comboio em movimento, o mais provável é ser cilindrado pelo comboio. Mesmo quando as escolas não concordam com estas estratégias, têm dificuldade em as travar. E depois a minha colega dizia que eu ia falar sobre a pedagogia orientada para este aspecto. Essa é uma dimensão que resulta muito da própria pressão das famílias. Eu, às vezes, quando falo de famílias, tenho algum receio em falar disto, porque há uma tendência, ao nível da comunidade escolar, de falar de pais e de professores. Parecendo que os professores não são pais. Ora bom, no que diz respeito a esta questão, os pais professores são muito mais ativos do que quaisquer outros. Conhecem a lógica do sistema. Trabalham o sistema. E pressionam, muitas vezes, os decisores escolares no sentido de obter alguma vantagem, invocando argumentos atendíveis. Uma diretora dizia-me o seguinte: mas veja lá, eu tenho aqui um grupo de pais que
por acaso uma parte deles são professores que querem que os seus filhos fiquem todos na mesma turma. Mas eu não posso aceitar isto. Eu não posso aceitar isto. Mas por outro lado, eu preciso desses pais. Porque estes alunos são os melhores alunos. E se eu não responder a esta pressão, ali ao lado, na escola que está aqui a 500 metros, se calhar vão aceitar isto. Isto vai-me prejudicar a média da escola. Vejam a complexidade. Eu não concordo com o princípio, mas preciso destes alunos, porque são alunos que investem na escola, investem no percurso escolar, dão um bom nome à escola, e eu sei que a minha escola vai ser avaliada. E nas avaliações das escolas, já agora, para aqui apenas um pormenor, entra-se em conta com muitas variáveis. A escolha dos pais, a profissão dos pais, entra-se em linha de conta até com a composição das turmas, com vários critérios que a investigação demonstrou que apresentavam correlação com os resultados. Curiosamente, lá não se fala na percentagem de alunos que há nas explicações. Ora, esta é uma realidade que convém ter presente. Notem bem que, portanto, hoje, e isto é um aspecto que para mim é muito importante, hoje a distinção não se faz entre quem anda e quem não anda em explicações. Porque a maioria anda em explicações. Então a diferença começa a fazer-se que tipo de explicações e que tipo de explicadores. Um explicador pode cobrar entre 5 euros a hora e 70 euros a hora. Há até um refinamento desta seleção, pelo menos com base nos testemunhos. Uma professora disse, veja bem, aqui na cidade já há explicadores que não fazem a seleção pelo preço que cobram a hora, mas com base na média do aluno. Dizia, eu não aceito explicados com média inferior a 15. Porque eu estou a perder o meu tempo com esse tipo de alunos. E, portanto, e depois, o que é que vamos ter? Vamos ter a escola transformada numa espécie de alfândega, onde os alunos vão lá obter o carinho a dizer que, certificar as aprendizagens, que não foram, em muitos casos, construídas pela escola. E é por isso que alguns diretores dizem, quanto mais educações, melhor. Porquê? Exatamente porque eu sei que, de algum modo, eu vou poder incorporar essas aprendizagens naquilo que são os resultados da minha escola e numa estratégia de aproveitar-se desse trabalho que não foi trabalho da escola. Claro que é sempre importante aqui fazer a distinção, e eu acho que, desse ponto de vista, um dos contributos relevantes do Grupo de Aveiro, quando se faz a distinção entre os explicandos meta 10 e os explicandos meta 20. São duas coisas, são dois fenómenos diferentes, e o explicando meta 20 é aqueles que verdadeiramente chama mais a nossa atenção, porque ele envolve estratégias que basicamente consistem em mobilizar o capital familiar de uma forma muito mais incisiva para obter vantagens competitivas. A escola é hoje um espaço de concorrência feroz, a educação é um bem posicional. Reparem que na educação, aquilo que eu tenho não depende propriamente daquilo que eu tenho, depende daquilo que os outros têm. Aquilo que eu tenho pode ser suficiente ou não ser suficiente, dependendo daquilo que os outros têm. Se eu quiser comprar um Mercedes, eu não posso comprar, mas imagina, se eu quisesse comprar um Mercedes, isso não afeta as possibilidades de outras pessoas comprarem um Mercedes. Mas se o meu filho aceder a um lugar num curso de medicina, isso condiciona as possibilidades do filho das outras famílias aceder ao curso de medicina. E isto é que confere a complexidade deste fenómeno. Porque as opções e as ações que certos grupos tomam condicionam as oportunidades dos outros grupos. Não há nada que exija que um aluno para entrar num curso de medicina tenha que ter 19. Não há nada que exija. Não é a dificuldade do curso. Só é preciso 19 porque há alunos que têm 19. Portanto, se não houvesse alunos que tinham 19, não era preciso 19. Fala-se muito de nota mínima para entrar no curso. Não há nota mínima. O que há é a nota mínima do aluno que entrou, que é uma coisa completamente diferente. Não se exige uma nota mínima a ninguém. Portanto, o que é que isto quer dizer? Sendo a educação um bem posicional, portanto, o seu valor dependendo daquilo que os outros têm, quanto mais os outros têm, mais se desvaloriza aquilo que eu tenho. Ora bom, muito rapidamente, apenas mais alguns dados. Já passei da introdução. Apenas para dizer, e fazer uma introdução, é essencial.
Eu aqui tinha alguns dados do inquérito questionário, mas é sobretudo para chamar a atenção para uma coisa que me despertou o interesse, depois se quisermos debater, que é porque é que no nosso sistema as explicações se concentram mais nos últimos anos de escolaridade, enquanto que muitos dados que foram apresentados, as taxas de frequência das explicações eram muito mais frequentes nos anos iniciais. Quer dizer, pode ser uma questão para perceber, porque eu não percebi. Aqui em Portugal isso é muito invisível. Quer dizer, cerca de metade dos alunos sobrevivem até ao 9º ano sem recorrer às explicações. Entram no ensino secundário e então aí a mortandade é muito maior e apenas sobrevivem uns 25% sem recurso às explicações, sendo que podem ser, como foi dito há pouco, ou porque são alunos absolutamente excepcionais, ou porque são alunos que não têm recursos e, portanto, não podem recorrer às explicações. Outro aspecto que gostaria de dar, também reforçando alguns aspectos já anteriormente referidos, porque é que os pais recorrem às explicações, e enfatizando aquela ideia dos campos meta 10 e meta 20, que há de facto pais que continuam a recorrer às explicações apenas para que os filhos transitem de ano, mas há hoje cada vez mais pais a recorrer às explicações para conseguir aquela décima que vai fazer a diferença. Permitir que o seu filho entre, o problema é que isso significa que o outro cai. E este é um problema sério do ponto de vista da igualdade de oportunidades. Vê-se que a maior parte das pessoas recorre, sobretudo, às explicações mais na parte final do percurso. Eu vou avançar aqui nos dados. Também os meus dados reforçam esta ideia de que é um investimento rentável, o investimento em explicações. A generalidade dos alunos, das famílias inquiridas, disseram que os filhos atingiram os objetivos pretendidos. E, portanto, isto mostra que, se isto produz resultados, e se nem todos estão em condições de recorrer a este suplemento, ou a este investimento privado, então temos problemas complexos do ponto de vista da igualdade. Aliás, faz sentido perguntar quanto custa a escolaridade gratuita em Portugal. Porque essa história de escolaridade gratuita é, afinal, uma coisa absolutamente falsa. Quanto é que custa? Já vimos pelos dados de investimento que ela pode ter um custo elevado. Aqueles dados que o professor Ventura apresentou são um bocadinho... Os nossos alunos nunca foram muito bons na matemática e, se calhar, por causa disso, aquelas informações não são muito rigorosas, porque se eles dizem que recorrem a 4 horas, no mínimo, 4 a 6, portanto, a 4 horas por semana, isso daria 16, 20 horas por mês, e depois só gastam 50 euros, quer dizer, as explicações a 2 euros, e a entregar a limpeza cobra 5 euros e meio, não, 5 euros e meio, não, 6, acho que não sei quanto. Mas, de qualquer forma, cobra mais do que isso. É claro que, depois temos as explicações em grupo, que isso pode significar um custo mais baixo. Em síntese, o que aqui quisemos, sobretudo, destacar é que este fenómeno das explicações não pode ser reduzido à sua dimensão dos déficits da pedagogia, embora eles existam. E, portanto, por esse lado, a solução passa muito por o Estado reconhecer a complexidade do problema e investir de uma outra forma em recursos humanos, em recursos físicos, em recursos também tecnológicos, também tem a sua relevância. Portanto, não se pode pensar que basta promover formalmente a escolaridade para pensar que isso por si já vai resolver todos os problemas. Nós continuamos a ter um modelo assente daquilo que já alguém dizia de pedagogia barata, mas o problema mais complexo, e esta ideia foi muito destacada pelo professor Marco Brey, de que esta sociedade profundamente competitiva vai fazer com que as explicações continuem, eventualmente se amplifiquem e por essa via se acentuem as desigualdades. E quanto menos visibilidade o fenómeno tiver, e ele tem estado mais ou menos na sombra, como tem sido dito, mais se cumpre aquele velho princípio enunciado por Bourdieu, que é a realização do supremo privilégio dos privilegiados, que é o de o serem sem que o pareçam. Porque, ficando este investimento privado na sombra, parece que os resultados dos alunos refletem, afinal, o seu mérito. E até o mérito da escola. O fenómeno é mais complexo e ele pode mascarar, efetivamente, a desigualdade. Claro que é evidente que estamos aqui, mais uma vez, na complexa teia da conversão de uma forma de capital noutra forma de capital, e há um capital importante que muitas vezes não é contabilizado.
Nós falamos muitas vezes do capital financeiro que é necessário para investir em instituições. Mas há uma outra forma de capital, que é o capital social. Isto é, para muitos pais a escola é um mundo estranho. Eles não dominam a gramática da escola. Eles não dominam o mercado das explicações. Eles não sabem necessariamente quem é o bom explicador e quem não é o bom explicador. E para isso é preciso ter canais de informação, redes de relacionamento que lhe permitam dizer, olha, para isto o bom é aquele e para aquilo o bom é aquele. Quero, insisto, estou mesmo a acabar, cá está, recupero aqui esta frase de Geoff Whitty, que diz: as estratégias adotadas por alguns grupos sociais têm consequências significativas para outros grupos sociais. E é isto, sobretudo isto, que faz com que este investimento privado introduza profundas desigualdades no sistema. E estamos, de facto, já a concluir, exatamente, chamando a atenção para esta questão que já foi hoje aqui trazida, de como o mérito, seja do aluno ou da escola, pode, digamos, mascarar a desigualdade. Insisto, não quero com isto diabolizar as explicações, elas têm algumas vantagens, e uma delas, gostaria de destacar, porque muitas vezes nós insistimos muito na dimensão académica, mas há uma delas que é importante, elas podem contribuir para reforçar a autoestima dos outros. E se elas fizerem isso, elas cumprem uma função social fundamental. Há alunos que se convencem que não são capazes. E as explicações podem, digamos, inverter a espiral de insucesso que assenta muito nesta descrença. E com matemática é muito comum. Eu não nasci para isto, eu não gosto disto, eu não sei disto. E as explicações podem cumprir essa função importante, podem cumprir outras. Já agora, se quiserem saber mais, perguntem ao chat GPT. Fui lá perguntar. Só para acabar, é mesmo para acabar, ele diz-me quais são as vantagens das explicações e quais são as desvantagens das explicações. Ok? Portanto, já sabem, não é preciso perder mais tempo, hoje sabe-se tudo e sem grande esforço, e o chat GPT também sabe um bocadinho das explicações. Obrigado a todos.